E estamos de volta para lhe ajudar. Quando você escuta falar sobre Bitcoin, você se sente perdido? Você lê algo relacionado a ele e muitos termos ali não fazem sentido para você? Você gostaria de entender mais, mas acha muito complexo e distante da realidade? Se você ficar comigo até o fim, vai sair desse vídeo sabendo mais sobre Bitcoin do que 90% das pessoas. Neste vídeo vou lhe explicar vários conceitos, frases e termos que fazem parte do vocabulário Bitcoiner e que vão solidificar seu entendimento de Bitcoin. Para entender o Bitcoin, precisamos primeiro entender o que é dinheiro. Dinheiro, na sua forma mais simples, é algo que usamos para facilitar trocas. Ele é o conceito amplo que se refere a qualquer ativo que seja amplamente aceito como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Ele serve para que você não precise trocar uma galinha por um sapato, como era feito no escambo. Ele age como um facilitador e intermediário. Meio de troca é a primeira função do dinheiro. Aceitamos o dinheiro porque sabemos que outras pessoas também aceitarão em troca de bens e serviços. Reserva de valor é sua segunda função. Ele também deve guardar seu valor ao longo do tempo. Se você guarda dinheiro hoje, ele deve ter um poder de compra similar no futuro, idealmente. Unidade de conta significa que ele nos ajuda a comparar o valor das coisas. Sabemos que um café custa R$5, um livro 50 e uma casa 300 mil reais. Moeda é uma forma específica de dinheiro, geralmente emitida e controlada por um governo ou autoridade monetária, podendo ser moedas, cédulas, saldos em conta, criptomoedas ou CBDCs. Lastro se refere à garantia de valor que um ativo possui, seja dinheiro, moeda ou outro qualquer. No passado, o dinheiro tinha vínculo com a quantidade de ouro guardada em bancos ou cofres governamentais, o que garantia o resgate deste ouro a qualquer momento e controle da quantidade de dinheiro em circulação. O sistema de dinheiro que usamos hoje é o dinheiro fiduciário, conhecido como sistema Fiat. A moeda fiduciária, como real, dólar e euro, não tem valor intrínseco. O papel moeda não vale muito. O valor vem da confiança que temos no governo ou banco central que o emite. Sem lastro, a confiança é a única base para o dinheiro fiduciário. O padrão ouro vigorou até 1971. A quantidade de dinheiro existente era relacionada à quantidade de ouro existente. Após o presidente Nixon abandonar esse padrão, todas as moedas do planeta perderam seu lastro, e os governos ganharam liberdade de emitir novo dinheiro à vontade sem limites. Inflação como aumento de preço é uma mentira. O aumento de preços generalizado é uma das consequências da emissão ou criação de novas unidades monetárias. Se o governo dobra o número de reais existentes, cada real passa a valer metade, já que não há aumento de produtividade, nem serviços e nem bens na sociedade. Os preços não sobem, é o dinheiro que perde poder de compra. Foi neste contexto de sistemas financeiros centralizados e a crise de 2008 que surgiu a ideia de algo diferente. A história do Bitcoin começa logo após a crise financeira de 2008, que expôs fragilidades e falta de confiança no sistema bancário tradicional. Em 31 de outubro de 2008, uma pessoa ou grupo sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto publicou um documento online, o Bitcoin White Paper. Era a proposta de um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa, sem intermediários, sem barreiras e sem dono. O Bitcoin é, em sua base, um protocolo de software autônomo e de troca de informações. Ele existe por si só, pois funciona de forma independente, seguindo regras pré-definidas sem intervenção humana direta para suas operações básicas. Bitcoin é sobre a tecnologia por trás dele e a filosofia de ter um dinheiro que não pode ser controlado por ninguém. Ele confronta os desmandos da completa centralização do dinheiro fiduciário, que é usado como uma ferramenta do sistema que se autoalimenta do próprio dinheiro que criam. Seu preço muda a todo momento, pois o Bitcoin ainda é novo e está trilhando seu caminho. Possuir Bitcoin ainda é valorizado de forma distinta por cada um. Mas ele começa a ser pauta de reuniões internacionais e fazer parte do balanço de grandes empresas, criando uma demanda crescente a um ativo escasso e não inflacionável. A mínima parte do Bitcoin se chama Satoshi. Cada Bitcoin é dividido em 100 milhões de unidades menores, chamadas Satoshis, como centavos nas moedas tradicionais.
O Bitcoin funciona sobre uma base tecnológica chamada blockchain. Pense na blockchain como um grande livro-caixa digital e público, onde todas as transações de Bitcoin já feitas são registradas. A diferença é que este livro não está em um só lugar. Ele é distribuído em milhares de computadores pelo mundo. Cada página desse livro é conectada à anterior de forma criptográfica, tornando quase impossível alterar registros passados sem que todo mundo perceba. Bitcoin é descentralizado, pois não existe um servidor central ou uma única empresa que controla o Bitcoin. Isso é fundamental e uma de suas bases, porque elimina a necessidade de confiar em uma única entidade como um banco para validar e registrar as transações. Cada nó da rede possui uma cópia completa da blockchain. Essa distribuição do livro-caixa em nós independentes garante que a rede só pode ser destruída com a eliminação de 100% deles. A segurança do Bitcoin vem justamente dessa combinação, a blockchain imutável e a descentralização. Como o registro é compartilhado e verificado por muitas partes independentes, é extremamente difícil e não lucrativo fraudar o sistema. Na sua hierarquia existem os desenvolvedores, que são programadores que mantêm o código do Bitcoin corrigindo bugs e propondo melhorias. Também descentralizado, qualquer pessoa pode baixar uma cópia do código para estudar, verificar ou propor mudanças. Os mineradores são computadores poderosos que validam as transações e criam e inserem novos blocos na blockchain. A rede descentralizada é feita de nós, que são computadores que baixam e verificam a cópia completa da blockchain, garantindo que as regras estão sendo seguidas e escolhendo se as mudanças propostas pelos desenvolvedores são ou não aceitas e incorporadas. Um nó tem o poder de simplesmente não se atualizar e manter as regras originais. E toda mudança do Bitcoin é mantida compatível com o código de 2008. Transações representam uma transferência de valor entre endereços Bitcoin, como um cheque digital que indica a movimentação de uma certa quantidade de Bitcoins de um remetente para um destinatário. Um bloco é um conjunto de transações válidas que foram agrupadas, verificadas e adicionadas permanentemente à blockchain. Pense em um bloco como uma página do livro Razão. Transações ainda não confirmadas na blockchain ficam em uma sala de espera chamada piscina de memória ou mempool. Cada nó na rede mantém sua própria mempool. Cada transação enviada é adicionada à mempool de todos os nós que a recebem e verificam se é válida dentro das regras e se há fundos suficientes. Existe uma segunda camada da blockchain do Bitcoin chamada Lightning Network, criada para garantir maior agilidade e número de transações. Bloqueia saldo na blockchain enquanto registra movimentações fora da rede. Ao finalizar essas transações, um único registro final é gravado na blockchain. Mas como as transações são processadas e novos bitcoins aparecem? O processo que mantém a rede segura e funcional é chamado de mineração. Na mineração, os mineradores usam poder computacional para resolver um problema complexo matemático. Durante essa disputa, o primeiro que resolve o problema tem o direito de validar um novo bloco de transações e adicioná-lo à blockchain. A mineração hoje é uma atividade industrial, porém no início da rede era feita em computadores comuns. Esse trabalho computacional se chama prova de trabalho ou Proof of Work. Ele exige energia e tempo, o que torna caro e impraticável tentar fraudar a rede. Em troca desse trabalho, o minerador bem-sucedido é recompensado com bitcoins recém-criados e as taxas das transações incluídas no bloco. Ao contrário do sistema Fiat, que pode ser impresso infinitamente, o Bitcoin possui escassez programada, pois sua oferta final é limitada a 21 milhões de unidades. Nunca haverá mais do que isso. E isso é único. Não há nada escasso como o Bitcoin e, para se ter uma ideia, há no mundo cerca de 50 milhões de milionários e apenas 21 milhões de Bitcoins. E caso ele se torne um ativo central no cotidiano internacional, não há Bitcoin para cada um deles. A cada 210 mil blocos, ou aproximadamente 4 anos, a recompensa que os mineradores recebem por validar um bloco é cortada pela metade. Isso se chama halving. Ele desacelera a criação de novos bitcoins, reforçando a escassez ao longo do tempo. O último Bitcoin completo será emitido em 2032.
E a partir daí, o último Bitcoin a existir será emitido de forma fracionada durante 108 anos, até a emissão do último Satoshi em 2140. O algoritmo do Bitcoin ajusta automaticamente a dificuldade dos problemas que os mineradores precisam resolver. Se muitos mineradores entram na rede, a dificuldade aumenta. Se saem, diminui. Isso garante que novos blocos sejam adicionados à blockchain em intervalos de tempo relativamente constantes, como dito, cerca de 10 minutos, mantendo a rede funcionando de forma previsível. Até aqui, você já entendeu o básico de como funciona. Mas como você interage com o Bitcoin? Para usar ou guardar Bitcoin, você precisa de uma seed que gere uma carteira e entender o conceito de chaves. A seed, ou frase semente, é uma sequência de palavras que funciona como sua chave mestra, permitindo restaurar o acesso aos seus fundos caso perca sua carteira. Existem 2.048 palavras possíveis a serem combinadas em qualquer sequência, o que gera uma enorme quantidade de possibilidades e garantem a segurança. Além das palavras selecionadas para sua seed, é possível adicionar um texto aleatório chamado passphrase. Pode ser uma palavra, frase, números, etc. Qualquer coisa. Isso aumenta a aleatoriedade e a entropia. De maneira geral, a entropia é uma medida do grau de desordem, aleatoriedade ou incerteza em um sistema. Quanto maior a entropia, maior a desordem e maior a irreversibilidade. Muitos pensam que é fácil descobrir a seed de outra pessoa, mas as palavras e passphrase, na verdade, são símbolos que representam números binários. Portanto, sua seed, na verdade, é uma sequência de 128 zeros e uns e mais os zeros e 1 da passphrase. A chance de outra pessoa acertar a mesma sequência que a sua é menor do que a chance do seu portão eletrônico ser aberto por outro controle. A chave privada é como a senha mestra que te dá controle sobre seus bitcoins. A senha do banco. Quem tem a chave privada controla o saldo. A chave privada é gerada a partir da seed matematicamente. E a chave pública é como seu e-mail ou número de conta, na qual você passa a pessoa que quer lhe enviar uma mensagem ou dinheiro. Uma carteira de Bitcoin é basicamente um software ou hardware que guarda suas chaves privadas. Os endereços são como subcontas dentro da sua chave privada, usados para receber e enviar fundos na blockchain. O Bitcoin trabalha com um sistema chamado chaves determinísticas. Você não precisa se preocupar em guardar endereços nem chaves públicas ou privadas. Tudo é feito por algoritmo e matemática. Você só precisa da seed, pois tudo é ramificado dela. Sua seed anotada em um guardanapo pode ser levada a Marte e ser recuperada sem internet. Cold Wallet é seu cofre offline para seus satoshis, mantendo-as seguras da internet e de possíveis ataques. Sua seed não pode ter nenhum contato com a internet, devem ser geradas, guardadas e recuperadas completamente offline. Hot Wallet é uma carteira online que permite acesso rápido e fácil às suas criptomoedas. Ideal para transações do dia a dia com valores pequenos, exatamente como sua carteira de dinheiro que você carrega no bolso. Existem carteiras de hardware, dispositivos físicos offline, considerados os mais seguros para grandes quantias, como por exemplo Ledger, Trezor e Coldcard. Existem também carteiras de software, aplicativos no seu celular ou computador, como por exemplo Exodus e Electron. A beleza do Bitcoin é a autocustódia. Você pode ser seu próprio banco. Ao controlar suas chaves privadas, você não depende de ninguém para acessar ou mover seu dinheiro, como se fosse ouro em um cofre físico na sua casa. A maioria das pessoas compra e vende Bitcoin pela primeira vez em corretoras. São plataformas como casas de câmbio. Enquanto seu Bitcoin estiver na corretora, ela controla as chaves privadas e os Bitcoins não são seus. O que você possui é uma promessa de Bitcoin, assim como seu saldo no banco Fiat. Até agora tudo certo, você já tem uma carteira. Mas como são as transações? Bitcoin tem algumas características interessantes. O Bitcoin é divisível, pois você não precisa comprar ou enviar um Bitcoin inteiro. Você pode enviar e receber frações mínimas de quantos satoshis forem necessários. Enviar Bitcoin não é totalmente gratuito. Há uma pequena taxa paga aos mineradores para incluírem sua transação em um bloco. Quanto maior a taxa que você oferece, mais rápido sua transação tende a ser confirmada. Todas as transações estão no livro caixa público e transparente. Você pode ver todas as transações e de qual endereço para qual endereço uma quantidade de Bitcoin foi enviada. Apesar de serem transparentes, transações e chaves públicas não estão ligados diretamente a uma identidade real, a menos que você a revele em algum momento, como por exemplo, em uma corretora que pediu seus documentos.
Por isso, dizemos que há um pseudo-anonimato, não totalmente anônimo. O preço pode variar drasticamente em curtos períodos de tempo. Ele é um ativo novo e ainda em descoberta de preço. Não coloque dinheiro que você precisa no curto prazo, mas historicamente não há prejuízos a longo prazo. Como não há líderes ou centros de controle, podemos dizer que o preço é como um cabo de guerra entre vendedores e compradores. Muitos veem o Bitcoin como uma reserva de valor similar ao ouro. Pela sua escassez, durabilidade e dificuldade de confisco, ele é apelidado por alguns como ouro digital. O Bitcoin é um ativo com características únicas, mas também com riscos e desafios. Ele exige atenção e autonomia. Se você perder a seed de uma carteira que você controla, seus Bitcoins serão perdidos para sempre. Não há recuperar senha e nem gerente como um banco tradicional. Existem muitos golpes prometendo retornos fáceis em Bitcoin. Desconfie de qualquer coisa que pareça boa demais para ser verdade. Educação é sua melhor defesa. Uma vez que você envia Bitcoin, a transação é irreversível se for confirmada. Se você enviar para o endereço errado, os satoshis se foram para sempre. Sempre verifique o endereço. Governos ao redor do mundo estão prestando cada vez mais atenção ao Bitcoin. A forma como ele será regulamentado pode afetar seu uso e acessibilidade em diferentes países. Isso é um cenário em constante evolução. Preste muita atenção nisso. Não há a quem recorrer. Isso precisa estar claro na mente de qualquer um. O Bitcoin é um software que funciona descentralizado através de milhares de nós pelo mundo todo. De certa maneira, podemos dizer que os humanos apenas monitoram a rede a fim de mantê-la. Ele existe por si só, ou seja, cada pessoa é responsável pelo que faz na rede e não há nada que possa ser feito para recuperar erros cometidos. O Bitcoin enfrenta críticas, mas também desafia conceitos estabelecidos. Uma crítica muito comum é o consumo de energia. A mineração do Bitcoin consome bastante energia, mas a discussão sobre a origem e o impacto ambiental desta energia é extensa, complexa e muito debatida. Porém, para assistir esse vídeo, energia também foi gasta em enormes servidores e em toda a infraestrutura para que chegue à sua tela. Muitos dizem que Bitcoin pode ser usado para atividades ilegais e criminosas, porém malas de dinheiro sempre existiram. Sua transparência, o livro caixa público, muitas vezes facilita o rastreamento em comparação com dinheiro em espécie. Bitcoin não é um esquema Ponzi. Esquemas Ponzi dependem de dinheiro de novos investidores para pagar os antigos. O valor do Bitcoin vem de sua rede descentralizada, sua segurança criptográfica e sua escassez programada. Bolhas especulativas podem acontecer sim no preço, como em qualquer mercado, mas isso é diferente da tecnologia em si. Para muitos, o Bitcoin representa liberdade financeira, a capacidade de ter e usar seu dinheiro sem depender de permissão de terceiros. Não há barreira de entrada como no sistema Fiat. Você pode comprar seu satoshi sem que ninguém saiba. Ter Bitcoin em autocustódia é ter controle total sobre seu dinheiro, uma forma de soberania financeira individual. Mas isso traz uma bagagem pesada de responsabilidade pessoal, lembra? Não há quem recorrer. Complexo e bonito, não é? Agora vamos ver algumas frases ou bordões que fazem parte desse universo. Do not trust, verify. Não confie, verifique. Como falado anteriormente, não há a quem recorrer no mundo do Bitcoin, pois a soberania individual vem com uma grande carga de autorresponsabilidade. Portanto, não confie em nada cegamente e verifique tudo antes de fazer uma transação, compra, venda ou qualquer outro movimento. Be your own bank. Seja seu próprio banco. Você possui ouro no cofre e precisa trocar em um carro. É isso. Não há intervenções, impostos ou confiscos, mas também não há gerente nem agência. Not your keys, not your coins. Não são suas chaves, não são suas moedas. Se você comprou e mantém em corretoras, você não tem Bitcoin, você tem uma promessa. O Bitcoin é seu em sua carteira, ou seja, quando o saldo estiver em um endereço gerado a partir das palavras e passphrase que você criou. Opt out. Escolha sair. O sistema financeiro tradicional está falido, corrompido e extremamente burocrático, e o Bitcoin é a porta de saída. E onde tudo isso nos leva? O futuro do Bitcoin ainda está sendo escrito. Há muito debate sobre seu papel no sistema financeiro global, se ele se tornará uma reserva de valor digital primária, um meio de troca comum ou ambos. Desafios como a escalabilidade, ou seja, a capacidade de processar muitas transações rapidamente, estão sendo constantemente abordados pela comunidade e desenvolvedores. A lei de Gresham é um princípio econômico que afirma que a má moeda expulsa a boa moeda de circulação. Formulado pelo financista inglês Sir Thomas Gresham, pode dar uma ideia do rumo a qual o Bitcoin seguirá.
Na antiguidade, o ouro era guardado enquanto a prata e o cobre eram moedas de troca. Portanto, o Bitcoin, por suas características únicas, tende a ser reserva e segurança, enquanto outro ativo permanecerá como meio de troca, seja ele moeda fiat, outra cripto ou algo ainda a surgir. Agora que você conhece todos esses tópicos, já entendeu por que o Bitcoin é muito mais do que um simples ativo digital. Ele é uma nova forma de pensar sobre dinheiro e liberdade. Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente fala de Bitcoin de um jeito claro e sem enrolação. Até a próxima!